A paz do Senhor, irmãos. Vamos concluir o estudo sobre o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. Vamos comparar hoje dois trechos que têm o título de Cântico de Moisés, que está em Êxodo 15 e Deuteronômio 32, de 1 a 47. O que acontece? Quando nós comparamos esses dois textos, e eu aconselho que os irmãos estejam com duas Bíblias, se possível, abertas aí, juntamente, nós podemos ver que o Cântico de Moisés, de Êxodo 15, é um cântico de rejubilo, de livramento, de alegria. É uma ênfase sobre a vitória que Deus deu ao seu povo ao atravessar o Mar Vermelho e se ver livre da perseguição de Faraó e do seu exército. Em Deuteronômio 32, nós já temos advertências proféticas, porque nessa fase aqui, um pouco antes do falecimento de Moisés, da morte de Moisés, Moisés está relembrando toda a lei, Deuteronômio recontando toda a lei. Tem alguns discursos aqui em Deuteronômio, e Deuteronômio 32 está falando do que o povo iria fazer após conquistar completamente a terra. Vamos lembrar, eles estão a ponto de atravessar o Rio Jordão, já conquistaram o rei de Og, rei de Bazã, Og, rei de Bazã, Seom, rei ali daquela região do lado direito do Jordão. Se você olha o mapa de Israel, assim, do lado direito aqui do Jordão, eles já estavam ali conquistando aquela terra. Já tinha sido determinado que a tribo de Ruben, que tinha gado, a tribo de Gade, que tinha gado, e a meia tribo de Manassés permaneceria desse lado de cá do Jordão, mas os homens passariam o Jordão, os homens de guerra, para conquistar o restante da terra, para as outras 9 tribos e meia. Então, nós temos aqui um momento em que o povo já entrou em contato com esses deuses, com esses falsos deuses ali da região de Gileade. Como se você for lendo o livro de Deuteronômio, você vai ver inúmeras as conquistas ali, as guerras que já foram feitas, Josué à frente desse exército, e Moisés chega aqui, ele não atravessa o Jordão, Deus mostra para ele que ele não entraria na terra, ele sobe ao monte, ele contempla a terra, mas olha, você não vai entrar. Esse é um outro estudo bíblico, né? Sobre quando ele tocou a rocha com a raiva, né? Agora, qual é a característica desse Deuteronômio 32? Tem uma característica interessante aqui. 8 vezes, eu vou tirar aqui o óculos para poder ver melhor aqui, a letra é pequena. 8 vezes é citada a palavra rocha, como no versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32, 4. Também temos Deuteronômio 32, versículo 13. Também é citada a palavra rocha. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Então está dizendo as bênçãos que Deus derramou sobre o povo. Por isso que são advertências proféticas, porque o povo ainda não tinha conquistado completamente a terra, mas Deus já estava dizendo, olha, eu vou abençoar vocês, vocês vão cavalgar sobre os altos da terra, vocês vão comer do bem e do melhor, mas vocês vão me deixar. Então Deus está aqui advertindo. No versículo 16 ele fala, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Isso ainda não tinha acontecido, mas o verbo é usado no passado, é uma advertência profética já como um fato já concluído, porque Deus está avisando, olha, vocês vão fazer isso, então tenham cuidado, por isso decore e aprendam este cântico, né? Então você tem 8 vezes a palavra rocha citada em Deuteronômio 32, versículos 4, 13, 15, versículos 18, 30, o versículo 31 é citado 2 vezes e versículo 37. Então, nós lembramos daquelas citações em Romanos 9, 33 e 1 Pedro 2, de 6 a 8. O que essas referências estão citando? Essas referências estão citando Isaías 8,14, que diz assim, Isaías 8,14 fala assim,
Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Está citando também Isaías 28:16. Vamos abrir aqui Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. 1 Pedro fala, foi colocado como pedra de tropeço. O Romanos 9:33 fala rocha de escândalo. Então, para concluir esse estudo sobre o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, nós temos dois cânticos de Moisés, duas instâncias, dois períodos diferentes que em Moisés entoou um cântico. O primeiro fala de vitória contra os inimigos, e fala de livramento e fala de promessas cumpridas. O segundo fala já de promessas ainda mais cumpridas, ampliadas, mas com advertência para que o povo não se desviasse. Por isso a importância de ser uma das últimas coisas que Moisés está falando em Deuteronômio 32, e essa ênfase para que o povo aprendesse esse cântico, memorizasse, para que ele fosse advertido para não se desviar na conquista restante da Terra Prometida, né? Já tinham conquistado 2,5 tribos, ainda faltavam 9,5 tribos. Passando o Jordão, no livro de Josué, a gente vê isso. Então, rocha de escândalo, rocha de tropeço, aí nós lembramos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A rocha que estava acompanhando aquele povo, lá em Deuteronômio 32, citado várias vezes, a rocha que Moisés tocou e saiu água, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como vamos linkar isso com o cântico que está sendo cantado lá em Apocalipse? Irmãos, a questão é, nós temos que saber os dois cânticos de Moisés, o cântico da vitória contra os inimigos e o cântico de advertência para que a gente não se desvie. Porque no tempo do fim, no tempo das lutas, no tempo das pragas, das pestes, tudo aquilo que está sendo anunciado, e esse cântico está ecoando, se nós guardamos no nosso coração que o nosso Deus é poderoso para nos dar vitórias impossíveis, como abrir um mar, e nós guardamos no coração as advertências que estão em Deuteronômio 32, para a gente não se contaminar com nenhum ídolo, nada que possa entristecer o coração do Pai, nós vamos ter essa rocha do nosso lado, caminhando com a gente, 8 vezes citadas em Deuteronômio 32, e nós vamos estar firmados na rocha, como diz aquela palavra que o Senhor Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele fala lá em Mateus, aquele que ouve essas palavras e faz conforme essas palavras, é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem a tempestade, a luta vem, as provações, as tempestades acontecem. Mas se você está sobre a rocha, a tempestade sempre vem, estando sobre a areia ou sobre a rocha. Mas se você está sobre a rocha, você permanece. Então, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Aí ele vai falando dos dois fundamentos. Isso está em Mateus 7, no final do Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que possamos edificar a nossa vida, escutar as palavras do Senhor Jesus, praticar, guardar no coração os cânticos de Moisés, o primeiro cântico de Êxodo 15, o segundo cântico de Deuteronômio 32 e o cântico do Cordeiro, e pedir a graça de Deus sobre nós nesses últimos dias. Amém? Que Deus os abençoe abundantemente. Fiquem na paz.